eu queria começar perguntando a vocês, o que vocês acham? Como Jesus seria visto nos nossos dias? Você já pensou? Tenho certeza que você já pensou sobre isso. Mais especificamente, nós vamos ver e falar sobre uma igreja hoje. Nós estamos estudando as igrejas do Apocalipse e nós vamos ler sobre uma igreja que foi chamada de igreja tolerante. A tolerância não é uma palavra fora de moda para o nosso tempo, muito pelo contrário. Ela está na moda. E dentro daquilo que você pensa sobre o que é tolerância, como você acha que Jesus seria visto? Jesus seria visto como alguém tolerante ou seria chamado de intolerante? Sei que o povo ia levantar a mão para falar, calma, povo. Ele levantou o braço assim, eu falei, calma. Nós vamos estudar e observar como Jesus trata com esta igreja e como é importante para nós ouvirmos a sua voz. Lembrem-se, nós estamos estudando igrejas de características diferentes. E se você não se lembra, na igreja de Éfeso, a primeira igreja que nós estudamos, Jesus puxou a orelha porque eles haviam perdido e se desligado do seu primeiro amor. Era uma igreja que era fria, não se envolvia mais com as pessoas, não tinha na sua prática mais o amor pelas pessoas, fossem elas próximas, fossem elas de fora. E ao ponto, eles eram muito apegados à sua doutrina, mas haviam se esquecido de que você precisa de tratar com pessoas. O verdadeiro evangelho, ele ama a Deus sobre todas as coisas, mas ele é posto em prática na ação com os homens. Acho que o pastor Ediano comentou isso agora hoje de manhã, antes de orar um pouquinho aqui na escola dominical. O verdadeiro evangelho, a verdadeira prática do cristão passa por um amor verdadeiro ao Senhor e, consequentemente, mostrar isso através das suas ações na prática. Nós estudamos isso na escola dominical hoje, na classe dos adultos aqui comigo. Então, vamos ao texto, vamos ler a respeito dessa igreja, chamada Igreja da cidade de Tiatira. E vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e nem aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pastor já orou por nós, então vamos seguir aqui. Versículo 12, todas as cartas começam nesta tônica. Essas cartas eram endereçadas aos pastores, os líderes daquelas igrejas, então eles tinham a responsabilidade de tomar aquelas cartas que eram escritas pelo apóstolo João, que ele ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo, e ensinar as igrejas
cada uma a sua recomendação. E a primeira recomendação que nós temos aqui para começar o nosso estudo é pensar ou saber o que acontecia naquela cidade. Veja só, nós passamos por cidades grandes e importantes no Império, ou naquela época da história da igreja, mas nós chegamos aqui a uma igreja que estava localizada numa cidade que não era nada significativa. Você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas cheias de pompa, cheias de referências ou políticas ou econômicas. Mas você chega numa igreja, Jesus escreve a uma igreja de que não tem muito significado nenhum, muito pelo contrário, ela era talvez a menor de todas, e ela recebe a carta mais extensa. O que havia nessa cidade? A cidade de Tiatira era uma cidade de passagens. Então a galera ia para a Europa ou ia para a Ásia, passava por essa cidade. E o que acontece quando você tem muita gente circulando? Vai na estrada do Campo Limpo, você vai descobrir muito comércio. Vai na Avenida Santo Amaro, o que você vai descobrir? Muito comércio. E era isso que havia se desenvolvido naquela cidade, muito comércio. Comércio de lã, comércio de linho, comércio de bronze, comércio de púrpura. E aí, se vocês abrirem a palavra de Deus aí em Atos 16, no versículo 14, vocês conhecem essa história. Paulo chega a uma cidade chamada Filipos, e diz assim, Atos 16, a partir do 13, ele diz assim: no sábado, saímos da cidade, fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos ali e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Olha a minha pequena Lídia aqui. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Muito provavelmente, esta Lídia aqui, com certeza, ela saiu de lá para vender os seus produtos em outras cidades. E, graciosamente, não deixe de ler a parte mais bela do texto, do versículo 14, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Isso é maravilhoso, isso é graça. Isso aconteceu a esta mulher, ela era, muito provavelmente, a igreja de Filipos se desenvolve na casa de Lídia. Mas está aqui. Se você acompanhou as mensagens anteriores, o que acontecia? Os crentes, ou qualquer pessoa, como você, como eu, estamos ligados a alguma atividade comercial ou algum tipo de trabalho. Nós precisamos do nosso trabalho para sobreviver. Os crentes da cidade de Tiatira também não eram diferentes. Só que havia um problema. Para cada um desses produtos que eu falei para vocês aqui, lã, linho, púrpura, cada um desses materiais desenvolveu um tipo de classe e a cidade se encheu de como sindicatos, grêmios. Então tem os representantes das púrpuras, tem os representantes dos produtos de lã, então você tinha que se envolver com esses grêmios, tinha que se envolver com esses sindicatos, e aí é que entra o problema da circunstância aqui na cidade. Cada um desses produtos tinha uma divindade. Você participava das reuniões do Grêmio, então, vamos lá, Paulo, você é representante comercial nosso, hoje você tem reunião hoje, Só que a reunião não era somente uma reunião, ela era uma festa e, consequentemente, cheia de adoração ao Deus particular do produto que você vendia. E o que você tem nas festas do Antigo Testamento, nas festas do tempo do Novo Testamento, você tem bebida, promiscuidade. Invariavelmente, pecado ligado à sexualidade e à bebedice. Muito exagero, muita farra, e isso não é novo. Você pode lembrar quando Moisés está no alto do monte recebendo as tábuas da lei, o povo está entregue. Como era o tipo de adoração na mente do povo? Festa, comida, bebida, e eles se entregaram à promiscuidade também. Entregaram-se ao pecado da sexualidade.
Como você vive numa cidade como essa? Como você se envolve? Na verdade, se você pensar, você não vive circunstâncias tão diferentes como essa. E é isso que nós vamos ler daqui a pouquinho, mais para frente. Todas as coisas que vocês se envolvem, elas cobram um preço. Seja na sua faculdade, seja nos seus amigos de trabalho. Então eu lembro de chegar na faculdade e uma das primeiras coisas que acontecia é o quê? Vamos fazer a festa da arquitetura, a balada. O que é o chamativo para o jovem? Open bar. Não sei se deve ser. Isso não muda, né? Bebida à vontade. Não mudou. Além da bebida à vontade, o que você tem nas festas? Ou tinha nas festas? Ninguém é de ninguém, usando a palavra, a expressão que a galera usa. Pode ficar com todo mundo. Não tem problema nenhum. Nada muito criativo. Então você vê que era isso que acontecia na antiguidade, é isso que você tem, por exemplo, às vezes em festas de final de ano de empresa. O Marcão me contou, o Marcão e Luana me contaram que é bem isso aí. Vou beber até cair e vou me entregar. Hoje eu tenho uma pessoa que eu acho bacana na empresa, hoje é o dia da festa. E às vezes o chefe, ele faz exatamente para você se deleitar nisso aí. Para ele ter você na mão dele. Tome cuidado, as coisas não mudam, está muito próximo de você, os desafios estão muito perto, não são muito diferentes, ok? Vamos prosseguir aqui, irmãos. Passamos ao panorama da cidade, aquilo que havia de desafio, então Jesus se apresenta a essa cidade. Versículo 18, Jesus diz assim, essas são as palavras do Filho de Deus. Nós vamos, verso a verso aqui, tem a sua Bíblia na sua mão, que nós vamos acompanhando e falando aqui. Estas são as palavras do Filho de Deus. Quem? Jesus. Ele estava reivindicando o seu poder e a sua soberania. Nós já falamos isso em outras cartas também. Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus, então, diz que ele é aquele que observa todas as coisas e aquele que está com os pés como bronze reluzente diante daquela cidade. Era ele quem ele se apresentava como alguém que é juiz, alguém que é soberano sobre a situação. Ele está dizendo, eu estou de olho. E é belo isso, porque Jesus não está somente de olho fiscalizando, mas ele está cuidadosamente observando sua igreja. Veja o verso 19 aí. Jesus chega para a igreja e diz assim, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, e a sua esperança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E isso é muito bonito, irmãos. Jesus, talvez você esteja hoje aqui triste por pensar que Jesus não se importa com você. Mas não é assim. Num dos cultos, um dos estudos de terça-feira, nós comentamos a respeito dessa grandeza de Deus. Deus é muito grande, fica tranquilo, Ele está observando você. Nós temos aqui 200, 150 pessoas. O pastor Ediano, por mais que ele se empenhe em visitar todos vocês, os presbíteros ou até mesmo os jovens, amigos aí, você tem uma grande gama de amizades, você não tem a capacidade de saber o que está no coração de cada um de nós. E nós podemos ter pessoas aqui hoje tristes, imaginando que o Senhor não observa, mas o Senhor está cuidadosamente olhando para cada um de vocês. Veja só, Ele é o Deus que fala com a igreja numa cidade importante, numa igreja de grande referência. Ele é o Deus que vai tratar da igreja de uma cidade insignificante, pequena. É o mesmo Senhor, mesmo Deus, Deus cuidadoso. Ele diz, eu conheço as suas obras. Nada passa despercebido. O Senhor está cuidando do seu povo, está cuidando de você. Que você tenha consolo e conforto com essas palavras. E ele elogia essa igreja. A estrutura do elogio aqui, ou pelo menos de como Jesus detalha o conhecimento daquilo que acontecia com aqueles irmãos, é o seguinte: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Jesus
aponta as suas qualidades interiores e como essas qualidades interiores afloram exteriormente. Eu conheço o seu amor, a sua fé, e eu vejo que você é perseverante e você serve bem. Uma boa fonte, você tem amor por mim, você tem fé em mim, e você serve bem, você persevera. Muito bem, igreja. E olha só, ele complementa dizendo, eu sei que você está fazendo mais agora do que antes. Se isso é o padrão que deveria existir na vida da igreja. Nós, na verdade, ouvimos em alguns textos, alguns escritores puxando a orelha das igrejas, porque elas deveriam estar progredindo, já ser, em alguns momentos, vocês deveriam ser mestres, e eu estou tendo que trazer um leite para vocês. E aqui Jesus está dizendo, parabéns, as suas obras hoje são melhores, você é mais dedicado, você cresceu, e esse deve ser esse deve ser o objetivo seu que você está aqui na igreja. Hoje de manhã o Rodrigo comentou, puxa vida, muitos irmãos têm saído da igreja, têm ido para outros países até. E a gente, como é que fica? Cresça. Não tem outra saída. Dedique-se ao Senhor. Empenhe-se. Ame mais. Louve mais. Adore mais. Conheça mais. Sirva mais. Persevere mais. Se empenhe mais. Esse é o natural. Você vê o teu filho, que o Mateus chegou aqui pequenininho, está grande. Vê o pequeno Judá, você que já foi pai, os meninos ali, ó, tudo grandão. Eu cheguei aqui, tudo pequenininho, alguns nem tinham nascido, tudo grande. O natural e o belo da vida é que exista crescimento, exista progresso. Jesus, então, está elogiando essa igreja. Parabéns, você cresceu, você melhorou. Mas de uma maneira abrupta, bem rápida, de maneira enérgica até, Jesus diz assim, olha, eu tenho uma coisa contra você. Versículo 20, veja aí na sua Bíblia. No entanto, eu tenho contra você isso, você tolera Jezabel. E aqui eu preciso falar um pouquinho a respeito do que é a tolerância. Nós vivemos um tempo, talvez você não perceba isso, e isso eu já vejo que isso não é muito comum a todas as pessoas. Você está vivendo, está trabalhando, você não está nem prestando atenção nessas coisas. Mas elas chegam a você. Veja só. Vou definir aqui o que era tolerância mais antigamente. Talvez a maioria, com certeza, de vocês vai entender tolerância dessa maneira. E eu vou depois definir a vocês como é vista a nova tolerância, tá? A tolerância antiga existe dessa maneira. O princípio existe uma verdade objetiva. E nós devemos buscar e encontrar essa verdade. O primeiro princípio da tolerância é esse. Existe uma verdade e eu posso conhecê-la. A segunda coisa é que existe controvérsia. Eu posso entender de um jeito, o Mateus ainda não entendeu assim, ele entende de outra maneira. Isso é normal. Controvérsia. Agora, o terceiro passo é que é importante. Para que a gente resolva a nossa controvérsia, eu e Mateus temos no nosso coração que a tolerância não é um fim em si mesmo. Ela é uma circunstância para que eu e ele sentemos, conversemos, dialoguemos, a fim de nós dois chegarmos ao conhecimento da verdade. A verdade é palpável, pode existir controvérsia, pode existir diferença de opinião, mas a gente senta, conversa e debate para a gente, de alguma maneira, encontrar essa verdade. Esse é o princípio clássico da tolerância. O princípio novo, da nova tolerância, é esse aqui. A definição da nova tolerância é que todas as crenças, todos os valores, todos os estilos de vida, todas as percepções de afirmações sobre a verdade dos indivíduos são iguais. Não há hierarquia da verdade. Suas crenças e as minhas crenças são iguais e qualquer verdade é relativa. A gente fica sem chão aqui. Como Jesus seria visto aqui? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Mas aí você encontra um camarada que vai dizer, ou talvez o Henrique Cristo vai dizer, eu sou Cristo. A nova tolerância vai dizer que você tem que considerar as duas coisas, a opinião de Jesus e a opinião do Henrique Cristo, como verdades iguais. Nós não saímos do lugar. Esse é um problema. Compreendem? Só que o que acontece? Isso, ninguém vai explicar isso para vocês. Mas o que vai acontecer é que numa conversa sua com alguém que tem uma outra fé, o que ele vai dizer? Todos seguimos ou queremos encontrar a verdade, e cada um tem a sua verdade é que importa, a lei. Só que ninguém sai do lugar, e a gente tem um problema sério. O que você vai fazer com os nazistas? Hitler vai chegar para você e vai dizer, essa é a minha verdade. O meu entendimento, os judeus são impuros, eles são mal para a sociedade, nós temos que matá-los. O que você vai fazer com a Ku Klux Klan? Aqui é difícil de falar, né, gente? Ku Klux Klan. Em que ele vai ver um negrão como Paulo que está aqui na frente? Pode matar. E você vai dizer, essa é a verdade da Ku Klux Klan. O que você vai fazer? Veja. Só que aí fica... Não tem. Não há sujeição em nenhum momento. Ninguém admite, na verdade, que exista erro. Temos um problema sério aqui. Não vamos andar. E aí você vai admitir, por exemplo, trazendo isso para a vida da igreja, surge aqui alguém que tem uma compreensão de fé totalmente diferente da nossa. E ele levante e diga, vocês devem se envolver, não tem problema nenhum. Essas coisas que o pastor Ediano ensina aqui, por exemplo, semana passada, o pastor Ediano comentou, irmãos e irmãs, prestem atenção com a maneira como vocês se vestem. E aí vai surgir no meio de vocês alguém que vai dizer, não tem problema nenhum. Afinal, a moda está aí, né, gente? Você tem que usar short curto mesmo, você tem que usar um decote mesmo. Qual o problema disso? O irmão que se lasque. Ele que olhe para outro lugar. Você tem um baita de um problema se você admite esses tipos de princípios. E aqui Jesus está condenando, Jesus é intolerante com esta mulher, porque ela ensinava coisas diferentes da dele. Eu quero que você abra o texto, sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios 5. É outro texto bem clássico da situação aqui, e que nos ensina bastante. A igreja de Corinto é maravilhosa, gente. São irmãos que nos ensinam muitas coisas. Eu digo irmãos porque era uma igreja que Paulo amava, Paulo se envolveu com eles. Mas olha só o que acontecia. No capítulo 5 você vai encontrar uma situação terrível. O que acontecia? Um jovem estava tendo relações sexuais, envolvimento com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Paulo fica sabendo daquilo e falou, meu Deus, que negócio é esse que vocês estão fazendo aí? E olha só o que ele ressalta em determinado momento. Vocês estão fazendo uma coisa, permitindo uma coisa dentro da igreja que nem os de fora admitem. A partir do versículo 9, veja o que ele diz, qual é a situação aqui. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E ele vai explicar o que ele quer dizer aqui. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pode mandar o camarada sair da igreja. Com esses eu não quero que vocês nem se envolvam. E repare que o detalhe que Paulo está dizendo aqui, que ele que se diz irmão, que se diz crente e abraça todas essas coisas terríveis. É um ladrão, é beberrão, é idólatra, tudo isso, se diz irmão. É lógico, Jesus falou, vocês não peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Paulo está
Está com Jesus aqui. Só que ele coloca que tem um problema. Se a igreja autoriza ou convive com irmãos que ensinam aquilo que é errado diante do Senhor deliberadamente, você está pecando. E é esse o puxão de orelha aqui que Tiatira está ouvindo aqui. Poxa, vocês são bons. Vocês amam. O pastor falou aqui que o nosso coração é um coração grande e é pequeno. É verdade. E quando ele falava isso, eu lembrava de um coração de mãe. Às vezes um coração de mãe é visto como o coração quase que perfeito, né? Mas não é tão perfeito assim. Eu digo isso para minha mãe, ela está aqui. Nós podemos passar da linha quando nós consideramos apenas uma régua em nossa vida. C.S. Lewis disse isso, nós estudamos no ano passado. Se você tomar, por exemplo, eu vou viver só sendo justo, em algum momento você vai falhar. Eu vou viver apenas pelo amor. Em algum momento você vai fraquejar. Então, se nós temos em Éfeso uma igreja que era muito pronta a brigar pela fé, nós temos em Tiatira um pessoal que é muito amoroso, é muito cuidadoso e recebe o elogio de Jesus por isso, mas que em determinado momento passou do ponto. Opa, gente, tem gente aí que vocês não deviam tolerar. Gente que se dizendo cristão ensina você a deturpar o caminho do Senhor. E o que Jezabel ensinava? Vamos lá voltar ao texto de Apocalipse. Eu não sei se vocês todos conhecem, muito provavelmente o nome dessa mulher aqui não era Jezabel. Vocês sabem quem era Jezabel? Olha, Jezabel, eu acho que foi a mulher mais... Você lendo o texto bíblico, acho que é uma das mulheres... terrível. Terrível. Vou só relatar alguns fatos aqui. Você encontra isso lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 16. Ela foi contemporânea de Elias, um grande profeta diante do Senhor. Ela era esposa do rei Acabe. E assim que eles se casaram, o rei Acabe resolveu homenageá-la. O que o rei Acabe fez? Resolveu construir um templo para o Deus dela, Deus Baal. O que era feito como adoração a Baal? Bebida, promiscuidade. Nada de novo debaixo do céu. Por isso, o texto bíblico em Apocalipse vai dizer que ela é como Jezabel, porque ela estava inserindo na igreja práticas do mundo. Fez isso com Israel, no tempo antigo, com Acabe. Lembram da luta entre Elias e os profetas de Baal? 450, talvez até mais profetas lá estão adorando a Baal. Elias corajoso. Ela fala mais alto, talvez ele esteja no banheiro e tudo mais. Elias mostra quem era o Deus verdadeiro, adora o Senhor. Os profetas de Baal são humilhados. Você lembra o que acontece logo em seguida? Acabe vem triste. Jezabel pergunta, o que foi? Elias humilhou os nossos profetas. E o que ela diz? Ai de mim se amanhã eu não acabar com a vida de Elias. E o que Elias faz? Foge. Um homem que encarou mais de 400 homens, correu das palavras de uma mulher. Você vê como ela era terrível. Se você prosseguir na sua leitura de Reis, você vai ver que ela fez de fato coisas terríveis. Em determinado momento, seu marido queria uma vinha, aí foi lá, pediu para o rapaz, me dá essa vinha e tal, Nabote era o nome dele, me dá essa vinha e tal, eu compro. Aí o cara, não quero vender não, não vender não, rei. Aí Acabe fez biquinho, voltou para casa triste. Ela perguntou, o que foi? Eu queria tal terreno lá, e o camarada não quis me vender, deixa comigo. Foi lá, matou, arrumou um jeito de matar o Nabote. Aí voltou para o marido e falou, pode ir lá pegar o seu terreno. Terrível, irmãos. Mulher terrível. Não conheço história de mulher tão pesada como essa história a história de Jezabel. E ela morreu de maneira trágica também. O Senhor tomou conta dela. E nós temos então a nossa Jezabel aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Ela se fez profetisa e ensinava a falsa moralidade a esses irmãos.
Se você encontra em Éfeso o elogio para que os irmãos, puxa, parabéns, vocês não se envolveram com os nicolaítas. Aqui, Tiatira tem um puxão de orelha, porque admitia os ensinos dessa mulher. E qual que era o tipo de ensino que ela tinha aqui? O envolvimento sexual, ilícito, pode adorar os deuses pagãos, não tem problema nenhum. E vejam só. Olha só os argumentos. Qual era a profundidade da proposta de Jezabel aqui? Você veja o versículo 24, o que Jesus diz ali, ó. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Qual era a proposta? Você jamais vai vencer o pecado se você não conhecer o pecado até a última possibilidade. Essa era a proposta. Então, se deleite. Conheça a profundidade do pecado. Conheça a profundidade, a variedade das possibilidades com as quais você pode pecar. Conheça. Olha só o outro argumento. Não há mérito nenhum em fugir, abster-se do pecado, sem tê-lo experimentado completamente. Não há mérito nenhum você dizer que não às drogas se você nunca provou dela. Talvez um amigo seu da faculdade vai dizer isso. Ou você nunca bebeu, nunca encheu a cara, como é que você sabe que é ruim? É aquela ideia de que você precisa provar para opinar, que também é uma falácia. Não cai nessa, hein, gente? Por favor. Já morreu para saber se é bom? Não tem lógica o pensamento, gente. Provar para você depois opinar, não tem lógica nisso aí, tá? Não cai nessa. Então, um amigo seu vai falar, você provou? Prova essa droguinha aqui. Não, não quero, é ruim. Não, você sabe, você nunca provou? Essa vai ser pode ser um dos argumentos. Não preciso provar para ver. Não preciso provar para ver que a falta de uma boa administração na minha casa me traz dificuldades. Não preciso provar para ver que se eu me mergulhar na bebida, eu vou trançar as pernas, cair, posso tomar o tapa que eu não vou lembrar quem me bateu. Não preciso disso, eu vejo. Eu sou inteligente, Deus me deu essa inteligência. E tantos outros argumentos que você pode colocar essa história aí. Não caia nisso, por favor. Mas Jezabel é astuta, e é isso que ela diz, é isso que ela propõe. Versículo 21 diz assim, Jesus vai se apresentar então e vai dizer o que ele faz com esse tipo de gente. A primeira coisa que Jesus diz é a seguinte, 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Jesus confronta aquela pessoa. E Jesus pode estar confrontando você também aqui nessa noite. Talvez você esteja com dificuldades, ou até mesmo entregue ao pecado. A primeira coisa que nós lemos aqui o texto de 2 Pedro, e você vê ali pessoas dizendo, seu Deus não vai voltar. Vocês dizem que ele está chegando, não está vindo coisa nenhuma. E Pedro está dizendo, não abusem da bondade do Senhor. Muito pelo contrário, se o Senhor está demorando em voltar, é porque Ele tem sido bom, Ele está dando tempo para que vocês se arrependam. Então se arrependam mesmo. E é o que Jesus faz com essa mulher. Ele fala, eu dei tempo para que ela se arrependesse, para que ela mudasse dos seus caminhos. Mas ela não quer se arrepender. Ela é contumaz. O que você faz com uma pessoa dentro da igreja dessa maneira? Você precisa fazer de volta, ou para despertar aquele que é ímpio. Talvez para aquele que ama a idolatria, para aquele que está longe de Deus, a melhor coisa é que ele seja corrigido, para que Deus chegue para ele, chacoalhe ele de alguma maneira, para que ele se desperte e volte seus olhos ao Senhor. Talvez você esteja precisando disso, e talvez Deus esteja dando já tempo bastante para que você se arrependa. Não despreze a bondade do Senhor. Não despreze, irmão. Jesus é bom. Jesus confronta, Jesus disciplina. Jesus
diz que depois dessas duas instâncias ele vai chegar com juízo. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. E aqui os filhos não é um filho literal. Eu vou chegando, eu vou pegar e vou corrigir aqueles que estão se envolvendo, aqueles que, na verdade, estão obedecendo tudo que ela está ensinando. Eu vou matar os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. No início aqui da mensagem eu disse, Jesus é bom, Jesus está de olho e tem poder e capacidade para saber o que está no coração de todos vocês aqui esta noite. E Ele tem de fato esse poder. E Ele tem falado a você, igreja, que você fuja do seu caminho de pecado. Tem, às vezes, corrigido você para que você abandone sua vida de pecado. Mas se você for contumaz, for desobediente, não quiser saber, você fique sabendo que Ele vai chegar. Ele vai chegar pagando conforme as suas obras. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Aqueles que não se apegaram, e aqui é belo porque no meio de uma igreja em que há, às vezes, você encontra igrejas que não são fiéis ao Senhor. E no meio dessas igrejas você pode encontrar fidelidade. E Jesus está incentivando a fidelidade. Mantenham-se assim. Aos demais que estão aí, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam as profundezas, os profundos segredos de Satanás, Jesus está dizendo a você, não vou colocar outra carga sobre você. Então somente apegue-se com firmeza ao que você tem. Jesus incentiva a fidelidade. Mantenha-se. Ele está escancarando que é possível ser fiel no meio até de uma igreja que esteja distante do Senhor. É possível ser fiel. E Ele está dizendo, você tem tudo. Você tem tudo. Apegue-se tão somente com firmeza ao que você tem. Até que eu volte. Você tem tudo. Por isso não caia na conversa de que se você não se envolver politicamente, ou se você não se envolver na sua faculdade, você vai perder. De ontem para cá, eu conversei com dois irmãos completamente diferentes, que trabalham em coisas completamente diferentes. E os dois me relataram circunstâncias das suas vidas de trabalho terríveis. Um trabalha na polícia, outro trabalha numa grande empresa, numa grande multinacional, e dizendo das suas dificuldades a respeito da busca pela fidelidade ao Senhor. Mesmo na nossa polícia, naqueles que deveriam e devem, e não são todos com certeza, mas você encontra ali pessoas corruptas. Pessoas que estão usufruindo do seu status, da sua condição, para tirar vantagem de outras pessoas. E às vezes vem até aquele argumento, né? Não, mas roubar de ladrão pode. Não pode. Tá? Não pode. Não é Robin Hood aqui. Robin Hood nem fazia isso. Né? E o outro irmão, de uma grande empresa, dizendo que, logo que foi chamado a trabalhar naquele lugar, foi a primeira coisa que ele quis dizer, olha, eu não vou me envolver nos contratos corruptos, nas vantagens recebidas. Por isso que a gente olha para essas circunstâncias aqui, irmãos, e olha para o nosso tempo. Você pode pensar que é impossível ser fiel numa sociedade tão corrupta. Você pode pensar. Mas esta igreja e pessoas no meio de vocês
têm mostrado que amam a verdade, que amam o Senhor, e não estão sacrificando os seus princípios, não estão sacrificando a verdade de Deus no altar da política, no altar do dinheiro, não estão sacrificando os seus princípios com receio de perder seus empregos, de serem, às vezes, excluídos das rodas dos seus amigos, às vezes de não, puxa, você nunca vai num happy hour nosso, o que há? Você firmemente se apegou e tem se apegado ao Senhor. Parabéns, eu digo isso, parabéns a você. E Jesus tem dito isso a você. Porque tem um momento em que você tem que dizer não. Vai ter um momento em que você vai ter que primar pelos princípios do seu Senhor, seja Ele fora e às vezes até dentro da igreja também. Tudo isso para lembrar aqui Jesus dizendo, você tem tudo, você tem a mim, eu te conheço, eu tenho me envolvido com você, eu vou ser o seu sustento. Se faltar o teu emprego, eu vou cuidar de você, confie nisso no Senhor. Se faltar um amigo na sua escola, na sua faculdade, porque você não se envolve, confie no Senhor. Eu resolvi firmemente não negociar os meus princípios. Eu não estou dizendo que você não deve ter contato com as pessoas da sua faculdade, da sua escola, da sua família, do seu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Paulo está me ajudando aqui. Mas que vai ter um momento que você tem que dizer não, você tem que ser firme. Porque a proposta aqui de Jezabel não tem problema nenhum você servir a seu Deus e participar das festas de idolatria. Você vai manter o seu trabalho comercial e ainda vai continuar adorando a Deus da maneira perfeita, está tudo bem. Jesus diz, não está tudo bem. Você não pode tolerar esse tipo de comportamento. Não tenha e nem tolere. Terminando, irmãos, Jesus diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O que é isso aqui? Temos duas, no finalzinho aqui, Jesus dando àqueles que se firmaram, que foram fiéis até o fim, ao vencedor. Jesus diz que eles desfrutarão e governarão com cetro de ferro e despedaçará. Lembram-se no início do culto aqui, nós lemos o Salmo número 2. É um salmo messiânico. Jesus ouviu essas palavras aqui. Que ele governaria as nações com cetro de ferro, com justiça, com correção, e despedaçaria cada uma delas como um vaso de barro. Todos aqueles que não foram obedientes, não se curvaram a ele, não se renderam a ele. E o que Jesus está fazendo aqui, dizendo para a igreja, hoje você não tem posição nenhuma, você é pequena, você talvez esteja enfrentando restrições no seu comércio, até mesmo sendo jogado dos sindicatos que existem na sua cidade aí. Eu digo a você, um dia, você mantendo-se fiel, você vai estar sobre as nações comigo, governando e corrigindo. Pastor Ediano, no estudo de terça aqui, disse que os crentes, lembrou que nós, crentes, vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos, vamos julgar as nações que foram infiéis, ou melhor, que nunca quiseram saber do Senhor. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Olha só. Também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma expressão que acontece mais uma vez em Apocalipse 22:16. Eu leio aqui para vocês. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus diz que ele mesmo é a estrela da manhã. E ele está dizendo aqui ao final, ao vencedor, eu darei de mim mesmo, darei da minha glória, darei de estar comigo no ponto mais alto de destaque. Ao vencedor, aquele que permanecer até o fim.
E ele termina, como nas outras cartas, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluindo, irmãos, são 5 pontos. Não são 5 pontos do calvinismo, mas são aqui 5 pontos para nós lembrarmos aqui. Lembremos de manter todas as nossas crenças e práticas diante do Senhor. Essa foi o primeiro elogio que essa igreja teve. Você tem amor, tem fé, você está trabalhando. Parabéns. No entanto, cuidado com o amor excessivo que você tem. O seu amor excessivo pode fazer de você tolerante com o pecado. Cuidado. Deixa eu arrumar a frase aqui, né? O seu amor excessivo, não. O seu amor errado. Porque se você ama, a palavra de Deus diz que Deus ama. Deus corrige. Deus não tolera aquilo que é pecado dentro da sua igreja. É o que ele está fazendo com a igreja de Tiatira. Isso é amor. Chegar e dizer: está errado. Mudem os caminhos. Eu alertei, eu disciplinei, estou fazendo. Isso é amor. O nosso amor, como eu falei, um amor de mãe, às vezes inconsequente, às vezes ama demais, ama ao ponto de não ver nem os defeitos do filho. Isso não é amor de verdade. Não é amor correto. O amor correto é aquele que, no momento certo, vai puxar seu cabelo, ou sua orelha. Olhei para o Pedrão cabeleiro ali. Primeiro ponto, então, lembre que você tem boas obras e continue assim, cresça na fé. O segundo, cuidado com a tolerância. Éfeso foi criticada por ser uma igreja que não amava, mas Tiatira foi uma igreja criticada por amar demais. Passou do ponto. Cuidado. Tem limites. O terceiro ponto diz que Jesus, para essa igreja, para você, ele vem. Ele é um Deus bom. Ele vem alertando: arrependa-se, mude as suas atitudes. Ele pode disciplinar também, se for necessário, para que você volte aos caminhos. Ele vai usar essa ferramenta também. Volte, isso é amor. Mas se você não quiser saber, nem através da exortação, nem através da disciplina, ele vem. E vem corrigir, de uma vez por todas, com seus olhos de fogo. O quarto ponto é o incentivo à fidelidade. Jesus incentiva que você pode ter pessoas infiéis no seu meio, pode até conviver com uma igreja que é infiel ao Senhor, mas você pode ir lá buscar a fidelidade. É possível, é incentivado pelo Senhor. E ele diz: você tem tudo. Tem os ensinamentos, tem as orações, tem a mim. Eu acompanho vocês, o Senhor dizendo. E o último ponto: aquele que for perseverante, o vencedor, viverá honrado com o Senhor. Lembre-se que a sua casa não é aqui. Hoje eu recebi o Marco e a Michele lá na minha casa. E já no finalzinho da visita deles, eles falaram como foi gostoso chegar aqui na casa deles. A Michele, puxa, até o olhinho da Michele brilhou, né? Como foi gostoso chegar na minha casa, onde é minha, é meu lugar, é perfeito, é do jeito que eu... Gente, a nossa casa não é aqui. A nossa casa, viu, Mi? A nossa casa, como o seu apartamento aqui, a casa de todo crente é o céu. É claro que Jesus diz que nós temos que continuar vivendo aqui, com certeza, e vamos nos empenhando. Mas não se esqueça jamais que a sua casa não é aqui. Por isso, o que deve reger a vida da igreja, a sua vida, não são os princípios e padrões deste mundo. Não, você não deve ser conduzido por este mundo. Você tem outros princípios. Você tem os princípios da sua casa. Você tem outras expectativas. Então viva conforme essas expectativas. É isso que Jesus está dizendo a essas igrejas. Viva conforme essas expectativas, que aí você será o vencedor e você vai desfrutar da presença gloriosa, vai sentar à mesa do Senhor, você vai estar sobre as nações.
sobre aqueles que um dia humilharam você, que desprezaram você e desprezaram o seu Senhor. Ao vencedor, eu darei que ele viva comigo sobre todas as nações em grande destaque. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Os desafios da igreja, vejam que não são tão diferentes do que os nossos irmãos aqui enfrentaram. Você tem os desafios e as provas diariamente, seja no seu trabalho, na sua casa, seja também na sua escola, na sua faculdade. Os desafios não são diferentes, o Senhor também não é diferente. O mesmo Senhor que o pastor Ediano tem pregado aqui, de José, o mesmo Senhor de Daniel. Lembram-se de Daniel na Babilônia? Um jovem, 14, 15 anos, chega lá diante do banquete do rei, vamos usufruir disso aí, o rei mandou vocês comerem, pode comer ele. Ele sabia o que é a comida do rei, sacrificada a ídolos. Não vou me submeter. Seus amigos, mais para frente, Nabucodonosor, me adorem, me adorem, me adorem. Fica sabendo, Nabucodonosor, eu não vou te adorar. Se o meu Deus quiser me libertar, que ele me liberte. Se ele não quiser me libertar, não vou te adorar. Pessoas, irmãos, que tinham outra casa, outra pátria. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus, meu e seu. Sirva ao Senhor com fidelidade. Ore, eu sei que cada um de vocês tem a sua luta particular diariamente, semanalmente. Mas apegue-se ao Senhor e lembre-se que o Senhor mesmo vai sustentar você para ser fiel a Ele. É isso que Ele diz. É isso que Ele diz a Elias, quando Elias, Senhor, só eu sobrei, todo mundo morreu, Jezabel matou todo mundo. Deus disse a ele, eu mesmo preservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Eu mesmo, o Senhor, é o mesmo Senhor que cuida de você. É o mesmo que te sustenta. Permaneça fiel. Ser fiel. Ser fiel.